Existem lugares no Brasil onde a noite não é só escura. Ela observa, respira e às vezes se alimenta. Você já ouviu falar de vampiros brasileiros? Não esses de capa elegante e castelos góticos, mas criaturas antigas, nascidas do medo, da mata e do sangue. A história de hoje começa com Cauê Jatobá, um pesquisador que foi longe demais, e termina do jeito que muita gente prefere fingir que não acredita. Cauê Jatobá era pesquisador ambiental, 30 e poucos anos, curioso demais pro próprio bem, desses que entram na mata com respeito, mas sem medo suficiente, ele estava no norte do Brasil, próximo a comunidades ribeirinhas e territórios nativos, com uma missão aparentemente simples: catalogar espécies noturnas de morcegos. Um trabalho comum, pelo menos no papel, mas logo na primeira semana, os moradores começaram a alertar. Depois que o sol se põe, ninguém anda sozinho por aqui. Outros diziam: tem coisa antiga acordada na mata. E o aviso mais direto: não é bicho, é fome. Cauê, como bom cientista, anotou tudo, mas no fundo achou que era só folclore, histórias para assustar os desavisados. E esse, meus amigos, foi o primeiro erro dele. Os mais velhos da região contavam histórias que arrepiavam espinha. Falavam do cão-eira, um morcego gigantesco, do tamanho de um homem, que não atacava animais. Só, gente, diziam que ele não matava sempre. Às vezes deixava a pessoa viva, fraca, marcada. Outros mencionavam criaturas ainda mais antigas, de um tempo antes do tempo, os Cupidjipes. Eles eram descritos como nativos noturnos com pele de um vermelho escuro, quase roxo, olhos da mesma cor e cabelos de um azul tão profundo que parecia preto. Tinham traços de morcego, olhos fundos, pele fria e surgiam apenas em noites sem lua. E havia também um nome que ninguém gostava de repetir em voz alta: Caraibaqueira. Segundo a tradição oral, esses vampiros não vieram da Europa. Eles já estavam aqui muito antes da chegada dos invasores, né? Eram os guardiões sombrios da mata. Ou talvez se alimentavam dela. Rituais antigos, passados de geração em geração, tentavam manter essas entidades afastadas. Cânticos em línguas esquecidas, oferendas de carne fresca deixadas em clareiras específicas. E acima de tudo, silêncio absoluto à noite. Porque silêncio naquela região significava sobrevivência. Na terceira noite, ignorando todos os avisos, Cauê decidiu instalar câmeras sozinho, bem fundo na floresta. Ele queria capturar imagens do tal cão-eira. Já passava da meia-noite quando a mata ficou quieta demais. Um silêncio pesado, anormal. Os insetos pararam de cantar. O vento cessou de repente, e então veio o som, um bater de asas pesado, lento, próximo, um som que não pertencia a nenhuma ave ou morcego que ele conhecia. A câmera de visão noturna, posicionada numa árvore, captou uma sombra atravessando o enquadramento, grande demais para um morcego comum. E o formato era humanoide demais para ser só um animal. Naquele instante, Cauê sentiu um cheiro forte, metálico no ar, como sangue fresco derramado. Ele se virou rápido, apontando a lanterna para a escuridão. E foi quando viu, entre as árvores, 2 pontos vermelhos refletindo a luz fraca. 2 olhos que não piscavam, olhos que observavam. Instintivamente, ele correu, correndo desesperado já perto dos limites do acampamento. Cauê tropeçou numa raiz e caiu com força no chão úmido da floresta. Antes que pudesse levantar, sentiu um peso imenso sobre o corpo, prendendo-o ao solo. A criatura não tinha presas longas, como nos filmes de Hollywood. Tinha dentes curtos, afiados como navalhas, e uma boca manchada de um vermelho escuro, quase preto. Ela se aproximou do pescoço dele, o hálito frio e com cheiro de terra molhada. Cauê fechou os olhos, esperando o fim. Mas a criatura parou. Foi quando ele ouviu algo que nunca mais esqueceu, não com os ouvidos, mas dentro da própria cabeça. Uma voz antiga, grave, carregada de uma fome milenar, que disse com clareza: você entrou onde não foi chamado. Depois disso, a escuridão tomou conta e ele desmaiou. Cauê acordou dias depois, deitado numa rede, dentro de uma cabana numa aldeia indígena. Os moradores o encontraram desacordado na beira da mata. Ele estava vivo, mas estava diferente. Desde aquela noite, ele não consegue mais dormir no escuro completo. A luz precisa estar sempre acesa. Sempre. Ele conta que às vezes, quando o silêncio da noite fica pesado demais, ele consegue ouvir um bater de asas lá fora e sente sede. Uma sede estranha, profunda, que água nenhuma consegue matar. Cauê abandonou a pesquisa, deixou a carreira de biólogo para trás
nunca mais voltou para a mata, mas a mata, segundo ele, nunca saiu de dentro dele. E agora eu te pergunto, será que Cauê encontrou um vampiro brasileiro? Ou será que ele despertou algo que estava apenas adormecido, esperando... Você já ouviu alguma história parecida na sua cidade ou na sua família? Já sentiu aquela sensação estranha de que algo estava te observando no meio da noite? Conta pra gente aqui nos comentários, a gente lê absolutamente tudo. Se você curtiu essa história, deixa o like, compartilha com alguém que também gosta de um bom mistério e, claro, segue a gente para mais causos sombrios como esse. Um abraço e lembre-se, nem todo vampiro dorme em caixão.